Já está aparecendo o texto da palavra do Senhor, o texto no qual vamos meditar nesta manhã. O livro da Bíblia, na verdade, a carta, que é a carta primeira de João. Com a sua Bíblia aberta na primeira carta de João, capítulo 3. Vamos continuar então na nossa série de mensagens sobre o mandamento do amor. Todo domingo pela manhã, à noite, nós estamos abrindo a carta primeira de João, estamos refletindo sobre o mandamento do amor. Todas estas mensagens também estão lá no canal do YouTube da nossa igreja, não é? Você tem que fazer o quê? Se inscrever no canal, deixar o seu like, porque aí você vai receber as notificações quando os vídeos chegam lá. Então marca lá no sininho também. É importante que a gente tenha a igreja, os irmãos inscritos no canal do YouTube da nossa igreja. Então faça isso, se inscreva no canal, deixa lá o sininho de notificação, marca no sininho para você receber os vídeos e também esteja curtindo cada vídeo que é postado no canal da nossa igreja, tá bom? Faça isso e divulga também para outras pessoas mensagens, vídeos que estão lá no canal da Igreja Batista de Neves. João está escrevendo essa carta, essa primeira carta, para as comunidades cristãs no final do primeiro século. Nós estamos falando entre os anos 90 e 100 depois de Cristo. E João escreve esta carta para exortar aquelas comunidades cristãs a viverem o amor a Deus e o amor aos outros. E durante toda a carta você vai ver esta temática, o mandamento do amor. E João fala que amor é para ser vivido, amor é mandamento, é ordem do Senhor, e nós temos que obedecer esta ordem. Amor não é apenas algo que eu tenho no meu intelecto, que eu tenho no meu coração, mas é algo que eu tenho que viver como um mandamento da parte de Deus. E aquelas comunidades cristãs lá no final do primeiro século estavam se esquecendo do amor de Jesus, estavam se esquecendo de viver o verdadeiro amor ao Deus, o verdadeiro Deus, a Jesus, e também estavam esquecendo de viver o amor em relação aos outros. Heresias e muitas heresias estavam tentando entrar nas comunidades cristãs da época de João. E João então escreve essa carta e ele alerta aqueles cristãos: cuidado com os falsos ensinamentos, cuidado com as mentiras que estão circulando no meio de vocês, porque vocês precisam viver o amor a Deus, o amor ao próximo. Vocês precisam viver os ensinamentos de Jesus e não esses falsos ensinos que estão ao redor de vocês. O mandamento do amor é para nós vivermos a cada dia na nossa vida cristã. Hoje nós vamos ler o texto da primeira carta de João, no capítulo 3, a partir do versículo 7. Então, na sua Bíblia, acompanhe comigo a partir do verso 7 do capítulo 3 até o versículo 15. Hoje à noite nós leremos do verso 16 até o 24. Mas agora vamos ler então a partir do versículo 7. Diz assim a palavra do Senhor: Filhinhos, ninguém vos engane. Quem pratica justiça é justo, assim como ele é justo. Quem pratica o pecado é do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isto o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras do diabo.
Qualquer que é nascido de Deus não vive na prática do diabo, porque a sua semente permanece nele, e não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Qualquer que não pratica a justiça e não ama a seu irmão, não é de Deus, porque esta é a mensagem que ouvistes desde o princípio, que nos amemos uns aos outros. Não como Caim, que era do maligno e matou a seu irmão. E por que causa o matou? Porque as suas obras eram más, e as de seu irmão justas. Meus irmãos, não vos maravilheis se o mundo vos aborrece. Nós sabemos que passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Quem não ama a seu irmão, permanece na morte. Qualquer que aborrece a seu irmão é homicida, e vós sabeis que nenhum homicida tem permanente nele a vida eterna. João então continua falando sobre o mandamento do amor, sobre obedecer aquilo que Jesus ordena, viver o amor. É uma das questões mais difíceis, vivermos o amor, porque a gente falar em amor, cantar o amor, pensar, professar o amor, isto é muito fácil. A gente cantar uma bela canção secular, que o amor é lindo, que a gente ama o outro, que a gente ama aquela pessoa que é querida no nosso coração, que a gente ama a humanidade, isso é muito fácil. A gente cantar também em hinos de louvor, em cânticos, o amor a Deus, que nós amamos o Senhor de todo o coração, que nós amamos o irmão, a irmã, que em nós não há preconceitos, que em nós não há dificuldades em amar. Isso é muito fácil. A parte fácil está aí. Cantar, pensar, ter apenas o amor no intelecto, professar que ama. Isso é muito fácil. Isso é de forma tranquila de viver. Mas ter o amor na prática, obedecer o mandamento do amor, é um desafio para nós cristãos, e é o que a gente tem refletido nesses domingos. E João está ensinando à igreja que nós precisamos viver o mandamento do amor. E essa parte que nós acabamos de ler, ela ainda está no trecho da carta, na seção da carta que eu tenho refletido com os irmãos, uma seção chamada Viver como Filhos de Deus. Então, se a gente pode dizer que a primeira carta de João, ela tem um tema central, o mandamento do amor, este trecho que nós lemos agora de manhã, que a gente vai ler à noite também, está dentro de uma parte chamada Viver como Filhos de Deus. E eu pergunto a você, você tem vivido como filho de Deus? Você tem vivido a cada dia de sua vida como um filho de Deus, como uma filha de Deus? O que é viver como filho de Deus? Porque falar é fácil, e a gente conhecer é fácil, mas o que é na prática, no dia a dia, nós vivermos como filhos de Deus? E João ensina aqui do verso 7 ao verso 15 do capítulo 3, o que é viver como filho de Deus, o que é ser um filho de Deus. Primeiro, João vai dizer que um filho de Deus, ele pratica a justiça e não pratica o pecado. Poderíamos até dizer o seguinte: o Filho de Deus pratica a justiça e não pratica a injustiça. E aí você pode dizer assim, mas pastor, isso é óbvio, isso é claro, o Filho de Deus pratica a justiça, e se ele pratica a justiça, ele não pratica o pecado. Se ele pratica a justiça, ele não pratica a injustiça. É óbvio, é claro, está na cara, como se diz.
Mas, meus irmãos, nem sempre aquilo que é óbvio, aquilo que está muito claro para a gente está vivendo. Nem sempre aquilo que está na palavra de Deus, que a palavra de Deus ensina, mostra para a gente e que a gente conhece de ouvir domingo de manhã, domingo à noite na escola bíblica, quinta-feira, ou de ler em casa, mas nem sempre aquilo que é óbvio, que está claro, que está na nossa cara, a gente está vivendo. E viver como filho de Deus é praticar a justiça e não praticar a injustiça. E aí João fala no versículo 7 em diante, eu quero ler com você mais uma vez, mantenha sua Bíblia aberta, jamais feche a sua Bíblia, ou tire aí a Bíblia do celular, quando a gente estiver meditando no domingo ou na quinta-feira, porque a gente sempre vai olhar o texto novamente. Então o versículo 7 diz assim: filhinhos, ninguém vos engane, quem pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. O versículo está falando de Deus. Deus é justo, então se eu sou filho de Deus, eu preciso ser como um pai, justo, praticar a justiça. Verso 8, quem pratica o pecado é do diabo. Agora vem a parte que começa a apertar para a gente. Quem pratica o pecado é do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isto o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras do diabo. Qualquer que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, porque a sua semente permanece nele, permanece em Deus, e não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. Olha o que o texto está nos ensinando. Se eu sou filho de Deus, Deus é meu Pai, eu sou nascido dele, eu tenho que praticar a justiça. Aquele que é filho de Deus pratica a justiça, e não pratica o pecado, e não pratica a injustiça, e não vive pecando. Deus é meu Pai, eu sou nascido dele, eu sou um filho, uma filha de Deus. Então, consequentemente, se o meu Pai é justo e eu sou filho, filha dele, eu tenho que praticar a justiça e não praticar o pecado, não viver pecando, não praticar a injustiça. Quem é nascido de Deus não vive na prática do pecado, não pode viver pecando, porque é filho de Deus. E aí ele continua no 10, nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Qualquer que não pratica justiça e não ama seu irmão, não é de Deus, porque esta é a mensagem que ouvistes desde o princípio, que nos amemos uns aos outros. Então, se eu não pratico a justiça, mas ao contrário, eu pratico a injustiça, se eu vivo pecando, se eu não amo meu irmão, eu não sou filho de Deus. O texto é bem duro, e este texto é para crente. Esse texto não é para quem está lá fora, perdido no mundo, esse texto é para a igreja, e o texto está dizendo: quem vive pecando, quem não ama o irmão, quem pratica injustiça, é filho de Deus? Não, é filho do diabo. Olha que palavra forte para a gente. Mas que coisa, quando eu começo a refletir, que coisa tremenda. Porque eu fico pensando assim: se eu sou crente em Jesus, eu estou na igreja, mas se eu estou praticando o pecado, praticando a injustiça, então eu não estou vivendo como filho de Deus. Eu estou sendo chamado de filho do diabo. E às vezes a gente gosta muito de dizer assim: filhos do diabo são aqueles que estão lá fazendo tais coisas no mundo, são aqueles que estão lá no sambódromo, são aqueles que estão lá no show tal, são aqueles que estão lá se drogando, são aqueles que estão lá fazendo isso e aquilo, lá no mundo perdidos. Mas a palavra é forte para nós, a igreja, dizendo que se a gente está vivendo no pecado, praticando injustiça, a gente está vivendo como um filho do diabo. Olha que alerta para a gente, irmãos.
E aí o texto começa a falar um exemplo bem marcante, que é o exemplo de Caim e Abel. Caim era do maligno, diz o verso 12, e matou a seu irmão. E por que Caim matou o seu irmão Abel? Porque as obras de Caim eram más, mas as do seu irmão Abel eram justas. Caim mata Abel porque ele tem ciúme de Abel, ele tem inveja de Abel. As obras de Abel eram justas, Deus se agradou da oferta de Abel, então Caim começou a ter ciúme, a ter inveja e mata o seu irmão. E aí lá no verso 14, João diz assim: nós sabemos que passamos da morte para a vida, porque nós amamos os irmãos. Quem não ama seu irmão, permanece na morte. Quem não ama seu irmão, é como se fosse um filho do diabo, não está vivendo como filho de Deus, permaneceu na morte, não está mais na vida. Verso 15: qualquer que aborrece a seu irmão é homicida, e vós sabeis que nenhum homicida tem permanente nele a vida eterna. Que palavra forte, irmãos. Quando eu leio algo assim, eu estremeço, eu temo, porque a palavra de Deus é poderosa, é tremenda, e fala aos nossos corações. E mais uma vez eu digo, esta palavra é para crente, é para a igreja, é para a minha vida, é para a sua vida. E ele está dizendo assim: quem aborrece o irmão, quem não ama seu irmão, quem não pratica justiça, mas quem vive pecando, quem vive na injustiça, quem está aborrecendo o irmão, odiando o irmão, é como Caim, é homicida. Porque a gente não está matando assim de pegar uma faca e ir lá e matar o outro, ou pegar um revólver e dar um tiro no outro, mas a gente muitas vezes está matando dentro da gente mesmo, na nossa mente. A gente olha para o irmão, aborrece, odeia, ou até alguém próximo, e mata aquela pessoa dentro de nós. Ou se a gente pudesse, é porque às vezes nós somos contidos pela questão da sociedade, ou pelo ensinamento que temos, ou por medo de algo, pelo medo do cumprimento da lei que a gente tem, a lei terrena, e a gente não voa no pescoço do outro. Mas se a gente pudesse, a gente faria isso. Não é assim? Às vezes no esporte o negócio começa a ficar mais quente, não é? O futebol lá, vai e dá uma entrada mais forte, e aí recebeu aquela entrada, a pessoa já volta: que negócio é esse? Não é? Você deu essa entrada em mim, que negócio é esse? Faz agora aqui, ó, eu estou olhando para você. Eu não posso fazer muito isso não, né? Se eu fizer isso, eu apanho. Não tenho muita altura nem força para isso. Mas olha que no passado, quando eu era adolescente, às vezes eu encarava assim, não queria nem saber, né? Que era pequeno, que era magro, eu encarava, né? E às vezes já tive problemas, meus amigos acabaram me salvando ali. Luiz Carlos mesmo é um, né? Amigo que me ajudou ali a sair de confusão. Mas Deus vai moldando a gente, vai trabalhando e vai fazendo a gente mudar, ficar diferente, se controlar, ou levar uma pernada, né? Levar uma falta. Deus abençoe, né? Porque a nossa vontade é revidar, a nossa vontade é voar no pescoço da pessoa. Não é assim que acontece às vezes no trânsito. Quem dirige sabe disso. A pessoa te dá uma fechada. Outro dia, por exemplo, eu estava vindo aqui para a igreja e chegando ali próxima à entrada ali do Detran, a igreja católica ali, e aí um cidadão veio e na minha pista, né, na pista que vem para cá, ele saiu da pista dele, porque o trânsito estava todo parado, e veio cortando. E ele não queria saber, não veio. Se eu não tiro o carro, ia bater. E aí eu falei: sangue de Jesus tem poder, né? Deus abençoe. Porque a nossa vontade é realmente ter outro comportamento. A minha vontade é deixar o carro, a vontade humana. Eu vou deixar, porque se bater ele está errado, não é? A vontade nossa é essa. Mas aí eu estou vindo para o culto, né? Estou vindo para ministrar, e vem um negócio desse para, né, acabar com a nossa paz. Então tira o carro que é melhor, deixa o cidadão ir embora, né? Deus te abençoe. Mas se a gente não pratica a justiça,
mas ao contrário disso, pratica o pecado, pratica a injustiça, nós estamos nos comportando como filhos do diabo, é o que João está ensinando. O Filho de Deus, ele pratica a justiça. E o que é a justiça? Justiça é retidão, é ter uma reta conduta. Justiça é amor, amor incondicional. Não é amor esperando receber em troca. É amor incondicional. Eu amo porque Deus manda amar. É misericórdia neste mundo de tanta falta de misericórdia, de tanta impiedade. O Filho de Deus é justo e ele derrama misericórdia. O Filho de Deus perdoa. O Filho de Deus pratica justiça, vive em retidão, em amor, em misericórdia, em perdão. Mas se a gente está vivendo o pecado, ou vivendo no pecado, vivendo a injustiça, e o que é o pecado? O que é a injustiça? É o ódio, a inveja, preconceitos, a acepção de pessoas, o favoritismo, sendo homicida no nosso coração, na mente. Aí eu estou me tornando um filho do diabo. Você tem se comportado como um filho de Deus ou como um filho do diabo? Você tem permitido viver na sua vida amor, misericórdia e perdão? Ou ódio, aborrecer o outro, inveja, ciúme, preconceitos, discriminação? Isso não faz parte de um filho de Deus. Um filho de Deus é a imagem e semelhança do seu Pai, porque Deus nos criou para sermos assim, a imagem e semelhança dele. E um filho, uma filha de Deus é a imagem e semelhança do papai, do Pai que é misericordioso, que é amor, que é bondade, que é perdão, que é justiça. Vamos viver como filhos de Deus. Esse é o primeiro ensinamento que a gente tem para a gente hoje, nessa manhã. E o segundo que eu quero trazer para a sua vida também, que João fala aqui no texto: o mundo procura desencaminhar os filhos de Deus. Os filhos de Deus são exortados a viver a justiça, a viver a imagem e semelhança do Pai, mas o mundo em que nós vivemos procura desencaminhar os filhos de Deus. É o que João fala lá no versículo 7. Olhe na sua Bíblia, é uma frase pequena, mas com um significado maravilhoso. Diz assim: filhinhos, ninguém vos engane. Filhinhos, ninguém vos engane. Depois lá no verso 13, João fala: meus irmãos, não vos maravilheis se o mundo vos aborrece. O mundo tenta nos enganar. O mundo tenta nos tirar do caminho do Senhor. O mundo tenta aborrecer os filhos de Deus. O mundo procura nos perseguir, procura nos afrontar, procura colocar coisas diante de nós para nos tirar do caminho. O mundo procura nos aborrecer, nos entristecer, tirar a nossa paz, tirar a nossa alegria cristã. É isso que o mundo em que vivemos procura fazer, mas a gente não pode deixar. A gente não pode deixar o mundo nos tirar do caminho, nos tirar de olhar para a cruz e continuar caminhando para a cruz de Cristo. Porque às vezes a gente está caminhando como filhos de Deus, a imagem e semelhança do Pai, e olhando para a cruz, estamos caminhando muito bem. Aí vem os aborrecimentos da vida, vem as situações da vida, vem as angústias, vem os problemas, vem as perseguições, vem as afrontas, vem as coisas para nos enganar. E aí a gente fica às vezes mais olhando para o lado, para o outro, do que para a cruz. Vem o mundo e vem o diabo tentando nos enganar para nós olharmos para trás. Isso é um erro muito grande, meu irmão, minha irmã. Não olhe para trás, não olhe para o lado nem para o outro, olhe para a frente, olhe para a cruz de Cristo. Não deixe ser enganado, não deixe ser entristecido por esse mundo que vive na maldade, por esse mundo que jaz no maligno, mas continue sendo filho de Deus, que vive
como filho de Deus. Porque quando a gente se deixa enganar, se deixa levar pelo mundo, se deixa aborrecer, a gente é levado por tudo ao nosso redor. E a gente vai ficar olhando para tudo, menos para Cristo. Já viram quando acontece algo assim, numa mensagem, num culto a Deus, numa aula? Às vezes você quer prestar atenção ali no pastor, no professor, mas vem um monte de coisa para te distrair. Vem um barulhinho lá fora, vem alguma coisa que cai, e aí você fica assim, e olha para lá, e olha para cá, e aí tira a sua atenção, vem alguém te chama, negócio aqui e tal, você olha e deixa de prestar atenção naquilo que é o foco. Quando a gente faz isso na nossa vida cristã, a gente vai ser enganado, vai ser perseguido e vai cair na perseguição, vai ser entristecido e vai ter mais tristeza no coração do que a alegria de Cristo. E o mundo vai nos aborrecer, vai conseguir, mas nós como filhos de Deus precisamos reagir e ter a alegria de Cristo, a paz de Cristo, o amor de Cristo, que ninguém pode tirar do nosso coração, que excede todo o entendimento, e vivermos verdadeiramente como filhos de Deus, amém? Que você viva assim, meu irmão, minha irmã, que você não deixe ser enganado, não deixe ser aborrecido por este mundo, que você viva como filho de Deus, que pratica a justiça e não a injustiça, que você não se deixe desencaminhar por este mundo, mas que você como filho de Deus, filha de Deus, pratique a justiça e viva no caminho do Senhor, continue seguindo no caminho firme para a vida eterna, para a glória do Senhor, amém? Feche os seus olhos.